Para surpresa de 0 pessoas, agora são 14 horas e 35 minutos da segunda-feira, dia 24 de agosto, não aconteceu absolutamente nada no São Paulo Futebol Clube. O São Paulo Futebol Clube continua no buraco e cavando, continua no fundo do poço e cavando. Família Tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Ontem levei uma bronca que eu fiquei chateado. Quer dizer, os xingamentos, as críticas, assim, realmente não me incomodam mesmo. Mas algumas coisas pegam na gente de um jeito bobo, mas que faz a gente pensar em mudar de atitude. Ontem teve um comentário de um inscrito do canal que falou assim: poxa, Barolo, quando o São Paulo perde, você nem cumprimenta a gente. Você parece que você tá... É um desabafo, a gente entende, mas... Você nem cumprimenta as pessoas que entram na internet para ver o seu vídeo, para saber a sua opinião. Acho que não custa nada você falar a abertura que você faz sempre, família tricolor, torcedores de outros clubes. Esse torcedor que criticou, que falou isso, é um São Paulino. Falou, acho que não custa nada, a gente fica esperando, é uma troca aqui de opiniões e tal. E ele tem razão, eu acho que não tem nenhum motivo de eu entrar sem cumprimentar vocês, né? Então eu fiz essa abertura hoje, mas faço questão de cumprimentar você, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulino, os amigos e amigas que torcem para outros clubes que estão aqui. Afinal de contas, o trabalho que a gente faz é para vocês. Então peço desculpa por ontem estar num grau de indignação tão grande de não ter cumprimentado você. Então, muito obrigado mesmo pela sua parceria de sempre. E não aconteceu absolutamente nada como a gente previa. As notícias que eu vi hoje dão conta que a ideia desse presidente perdido aí, desse senhorzinho omisso e incompetente, que é o senhor Macis, não vai tomar nenhuma providência, vai bancar o Dorival, acredita numa melhora dos times, que é a mesma pataquada de sempre, gente. Enquanto isso, o São Paulo se aproxima cada vez mais para a segunda divisão. Eu vi os comentários de vocês no vídeo de ontem, realmente tem gente que já considera o São Paulo rebaixado. Moralmente já é rebaixado, né? Depois de tudo que essa diretoria fez, que os patetas lá fizeram, Rafinha, Macis, o tal do Rui Costa, depois das trapalhadas que esses caras fizeram. Mas a gente não pode esquecer também de Casares, de Belmonte, a gente não pode esquecer dos 200 e tantos conselheiros, a gente não pode esquecer, porque a culpa é de todos são culpados. Ontem também eu fui lembrado por um inscrito que eu devia falar de torcida organizada. Eu já falei para vocês que eu não falo de torcida organizada, porque para mim quem tem que falar de torcida organizada é quem paga a mensalidade para eles. Eu, graças a Deus, não pago. E já fui até lá atrás membro de torcida organizada, hoje não sou mais. Não me representam, me sinto absolutamente representado por ele, por nenhuma delas. E eu não tenho nada a ver com a torcida organizada. Quem quiser cobrar qualquer postura desses caras, que pague a mensalidade e vá cobrar. Do mesmo jeito que eu não admito que venham dizer que eu tenho não que fazer. O que eu posso dizer para vocês é que determinadas posturas de torcidas organizadas me envergonham, me deixam constrangido. Mas eu não pago mensalidade, então eles fazem o que bem entendem. Para mim, a minha preocupação é com o torcedor real do São Paulo, o verdadeiro torcedor do São Paulo, que muitas vezes é de torcida organizada, viu? Que muitas vezes é de torcida organizada. Eu conheço muitos torcedores de torcida organizada que vêm falar comigo, que comentam comigo nas redes sociais, que falam que são de torcida organizada e têm a mesma indignação que eu. Porque quando a gente fala torcida organizada, parece que aquele grupo todo pensa do mesmo jeito e não é bem assim. Isso não é só no São Paulo, isso acontece em várias outras torcidas organizadas, porque, graças a Deus, eu tenho um acesso a outros torcedores de outros clubes. Eu não sou odiado por torcedores, devo até ser, mas eu sou mais odiado por São Paulino. Então eu tenho muita troca de ideia com gente de outras torcidas, de outros clubes. O programa que eu faço na TMC tem muito a ver com isso também. E as pessoas falam também de torcidas organizadas que têm pensamentos diferentes. O sentimento de não é todo mundo que é de uma torcida organizada que tem o mesmo sentimento. Tem muita gente de torcida organizada do São Paulo que pensa exatamente como eu e você pensamos. Exatamente. Não dá nada o que eu e você pensamos. Mas eu não falo porque você sabe que, como é a nossa preocupação com o canal, é o São Paulo Futebol Clube. Me pediram para falar também de um jornalista aí, de um imbecil. Na verdade não é imbecil, retiro o que eu disse. É um coitado, é um cara que já teve uma certa relevância aí no passado, quando não existiu o Google. Porque quando não existiu o Google, você ter memória de futebol dava uma certa relevância para determinados profissionais. Quando você sabia de cor a escalação do Vila Churupita de 1912, as pessoas, muita gente caía nessa história de, nossa, o cara sabe muito de futebol. Ele sabe a escalação do Vila Churupita de 1912. Hoje, com o Google, você digita escalação do Churupita de 2012 aparece lá.
E quem foi o artilheiro do Nacional de Chupirisco em 1917? Ah, foi o Dunha e o Fuinha. Quando o cara falava isso, eu sei quem foi. Quem foram os artilheiros, foram o Dunha e o Fuinha. Hoje você vai no Google e pergunta quem foi o artilheiro, aparece lá, Dunha e Fuinha com 13 gols. Então, e aí quando perde a relevância, começa a atacar para todos os lados para tentar recuperar uma certa relevância. Mas eu não dou a menor importância para essas pessoas. Eu não acompanho o trabalho, porque eu acho, no caso específico desse cara, eu acho um cara extremamente desagradável. Eu cheguei a trabalhar com ele uma época, e tem uma história muito divertida aqui. Uma vez ele tava, eu não vou falar nem a emissora que eu trabalhava, eu estava num grupo de editores, ele desceu uma escada assim que tinha na redação, e os editores, vambora, que ele vai chegar, ele tá chegando, vambora. Aí não deu tempo, eu não consegui fugir, o cara ficou me alugando lá meio, ele tem um jeito esquisito de falar. Então eu não dou bola pra esse tipo de gente, eu não dou cartaz pra esse tipo, não falo nome, e deixa falar, porque tem muita gente também que, como odeia o São Paulo, quer que o São Paulo se exploda mesmo, quer que o São Paulo caia. Então tira o foco, né? Em vez de cobrar o presidente lá, porque é amiguinho de jogador, amiguinho de empresário de jogador, deixa quieto, vamos criticar quem cobra, quem critica. Vamos arrumar um vilão aí pra gente desviar a atenção da torcida. Então eu não falo dessas pessoas. A minha preocupação é o São Paulo, a minha preocupação é o São Paulo no buraco e cavando, e a gente cobra aqui das pessoas que podem mudar alguma coisa no São Paulo, que podem fazer efetivamente alguma coisa para que o São Paulo saia dessa situação. Amanhã a gente vai falar da votação dessa reforma do estatuto aí, inclusive várias páginas na internet prometendo expor como os conselheiros votaram de acordo com as mudanças no estatuto, se eles quiseram ou não, se aprovaram ou não aprovaram, e eu também vou fazer a mesma coisa, porque se esses caras representam 20 milhões de torcedores, eles têm responsabilidades, eles têm ônus e bônus. É que eles só querem o bônus, né? Só querem os privilégios, os benefícios, eles só querem os bônus. Mas a gente vai falar sobre isso no vídeo de amanhã, e também expor esses caras. Vamos ver como é que vai ser essa votação aí. Porque eu, sinceramente, com as pessoas que estão lá, eu não vejo saída. Você pode até dizer para mim, Barolo, mas o modelo associativo é ultrapassado, é horrível, beleza. Mas com as pessoas que estão lá no São Paulo, você pode colocar monarquia, você pode colocar um rei lá, você pode colocar o que for. A SAF vai ser de gente do mesmo nível, porque gente séria não vai se envolver com os caras que estão lá. Então eu, sinceramente, não vejo saída, não vejo solução. Mas a gente pode continuar cobrando e exigindo desses caras aí mudanças para que o São Paulo saia dessa situação. Agora, eu queria falar do jogo de ontem, porque a gente acabou nem falando, e as pessoas também gostam de comentar sobre o jogo, sobre a escalação, sobre a maneira que o time jogou, e eu também quero falar sobre isso com vocês também, e falar sobre a coletiva do Dorival, que foi mais do mesmo, né? Ele só mostrou, pra mim, a coletiva dele, quando ele fala é um absurdo, é meio óbvio que todo mundo tá vendo. Só que a gente tá vendo isso faz 15 anos, ele tá vendo agora. E não vai mudar nada, o fato dele falar não dá nada, porque ele não tem pulso, ele não tem respaldo, ele não tem. Quem continua mandando são os caras lá dentro, os jogadores lá dentro, que não querem nada com nada, essa é a grande verdade. Deixa eu só dar um recadinho da Golcase rápido pra você. Hoje eu peguei uma garrafinha de corredor, olha essa aqui, garrafinha que legal que eu fiz. Eu que coloquei esses adesivos aqui, então você pode pedir uma garrafinha sem nada na Golcase, e aí você coloca os adesivos que você quiser. Isso aí eu coloquei de corrida porque agora eu tô correndo. Mas você pode colocar os adesivos que você quiser. Presentear seu filho, sua filha para levar a garrafa para a escola, sua esposa, seu marido, presentear as pessoas que você gosta. E principalmente que eu falo, né, se presentear, que é sempre muito bom se presentear. Se presenteie. Dê presente para você mesmo, que ainda mais se você for torcedor do São Paulo, você merece. Tá na descrição do vídeo, tá, meus amigos? Tá? Várias promoções, um monte de coisa legal. E aí, sobre os comentários dos amigos, o pessoal, já falando do jogo também, o pessoal comentou a escalação do Dorival colocar o Marcos Antônio no banco. A gente nunca sabe, né, porque também fala uma coisa, mas aí age de um jeito diferente. Aí o tal do Newton, que é um cabecinha de bagre, mas também tava jogando melhor do que o Cauli, gente. Ele colocou o Cauli de titular, porque não tava dando oportunidades pro Cauli. No jogo mais importante do ano, ele colocou o melhor jogador. Não é o melhor jogador, que o cara é um gênio. É um jogador meia boca também, esse Marcos Antônio, que teve uma fase boa. Mas naquele elenco de cabeça de bagre, que só tem cabeça de bagre, só tem grosso, só tem caneludo. Se colocar o mais lúcido um pouco no banco de reservas para colocar o Cauli, mostra o quanto o Dorival tá perdido.
Ou quanto o Dorival estava achando que o jogo de ontem era mais um, que vai ganhar do Lanterna. A gente está super bem no Campeonato Brasileiro. A última vez que o Dorival ganhou um jogo no Campeonato Brasileiro foi acho que em fevereiro, lá com o Corinthians. Ele ficou um tempão sem ganhar jogos. Acho que são 19 jogos. Assim, eu vou confirmar isso. 19 jogos sem ganhar um jogo no Campeonato Brasileiro. Você acha que isso é técnico de time grande? E a diretoria diz que não vai mudar, não vai trocar, até porque não tem nome, aí tem que pagar multa. E eu vi, teve um comentário no Instagram, o cara falou, Barolo, o Dorival não vai sair porque ele tem muito amor pelo São Paulo e ele vai... e ele vai fazer de tudo para tirar o time dessa situação. Eu não tô dando risada do cara que opinou sobre isso, mas eu tô dando risada da opinião do cara, desculpa. Amor pelo São Paulo e tem uma multa milionária aí pra receber, meu velho. Você acha que ele vai receber? Você acha que ele vai abrir mão dessa multa? E se ele tivesse amor pelo São Paulo, não teria ido pra seleção brasileira naquela furada lá que ele foi. Amor coisa nenhuma, gente. Quem tem amor pelo São Paulo somos nós, torcedores. Esses caras não têm amor nenhum. Eles têm amor pela grana, têm amor pela carreira deles, qual é o próximo passo, ser melhor ou pior. E eu tô passando a nem condenar isso, velho. Porque eu acho que quanto mais o cara se diz profissional, mais ele tem que ser cobrado como profissional. Então, não adianta nada você ter um jogador que morre de amor pelo São Paulo e ser um cabeça de bagre, que não tá nem aí, que não joga porra nenhuma. Que seja um cara profissional, que seja cobrado como profissional, que receba como profissional, que o São Paulo também atrasa salário. Então não vai mudar, vai continuar o Dorival, o São Paulo vai continuar afundando. Eu acho que tem 80% de chance de o São Paulo ser rebaixado. Se o São Paulo não ganhou da lanterna do campeonato, que estava 21 jogos sem vencer, que só tinha vencido na estreia, na abertura do campeonato, não consegue vencer e jogando do jeito que foi, da maneira que jogou, vai ganhar de quem? Vai ganhar do Bragantino, vai ganhar do Atlético, vai ganhar do Palmeiras fora de casa, que a sequência é essa, né? Bragantino em casa, Atlético e Palmeiras fora, você acha que vai ganhar? E aí tá 3 pontos da zona de rebaixamento. Perdeu, teve uma alteraçãozinha, porque vai perder, muito provavelmente deve perder os próximos jogos, a tendência é essa. Claro que a gente não tá desejando isso, nem prevendo nada, mas a tendência é essa. E aí vai para a zona de rebaixamento. E esse time sem vergonha, se for para a zona de rebaixamento, não volta mais. Não volta mais. Os caras não têm perfil de reação, não tem perfil de nada. E ontem o pessoal estava comentando no vídeo, estava comentando dessa falta de empenho, de vontade, de tirar o São Paulo dessa situação. E aí eu falei do Caleri, né, que torceu o tornozelo e caiu ali, já colocou o moleque na roubada. E eu faço uma pergunta para vocês em relação a isso, porque ele caiu ali, torceu o pé, colocou gelo, a repórter da transmissão falou, não é nada, nem preocupa. Eu fico me perguntando, em 2017 o São Paulo estava numa situação pior que essa, em termos de tabela. Vocês acham que se tivesse acontecido a mesma coisa com o Hernanes ontem, ele não continuaria no jogo? Uma pergunta, não tem como a gente saber, não tem como a gente saber. Eu tô perguntando o que você acha. Você acha que o Hernanes, em 2017, naquele jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, que ele fez aquele gol de falta, depois fez o gol de pênalti da virada, num jogo para 60 mil pessoas no Morumbi, num domingo de manhã contra o Cruzeiro. Você acha que se fosse o Hernanes no jogo de ontem, você acha que ele teria continuado? Com uma torção leve no pé? Ou teria feito assim, ó, e falado, coloca o moleque aí no meu lugar, da base aí pra se virar, que eu vou cuidar do meu pezinho. O que vocês acham? Eu só tô perguntando. Eu acho que ele iria com o pé só. Ele ia sem braço, ele ia sem cabeça, mas ele iria tentar tirar o São Paulo dessa situação. Por isso que eu falo pra vocês que é muito pior. A chance de cair é muito maior. Porque o cara que pediu pra sair ontem é um dos líderes desse elenco. É um dos principais nomes do time. É o cara que devia chamar a responsabilidade e não chama. Não chama porque não quer e não chama porque não tem capacidade. Vai o Luciano chamar a responsabilidade, que também não é o perfil e não tem capacidade para chamar a responsabilidade. O Hernanes tinha capacidade e queria chamar a responsabilidade, que é a grande diferença. Se você tivesse 11 jogadores, os 15 que entraram ontem, se esses jogadores tivessem vontade de chamar a responsabilidade, nenhum deles tem capacidade, mas a vontade poderia ajudar muito de chamar a responsabilidade. O problema é que nenhum deles tem a capacidade e nem a vontade de chamar a responsabilidade para tirar o São Paulo dessa situação. E aí, vamos dar as notas. Eu acho que é 0 para todo mundo, porque não tem como. Esses caras não merecem nem meio, não merecem nem a vírgula que separa os números. Mas, por exemplo, o Rafael, a gente já viu o goleiro que é um goleiro de Série B. É um bom reserva, goleiro de Série B. Ontem até que ele fez 12 defesas, atrapalhado, mas é um goleiro que não desperta a menor confiança, pelo menos em mim. O Lucas Ramon, que é um jogador meia bocaça, um jogador de Série B. Quer ver? Ó, vamos fazer diferente hoje? Vamos analisar quais jogadores você acha que são de Série A e quais são de Série B. Rafael, para mim, é Série B. Lucas Ramon, para mim, é um exemplo clássico de jogador de Série B.
O Domingos Duarte, que ontem acho que muito torcedor que estava se iludindo, caiu na realidade. Para mim é jogador de Série B. É jogador de Série B. O Sabino para mim é jogador de Série C, Série D. É jogador de Copa Paulista, com todo respeito, mas é um jogador de várzea, de torneio de casado e solteiro. Não é nem Série B, é menos que Série B. O Iago, jogador de Série B. Pablo Maia, mesmo time do Sabino, não é nem Série B, é Série C ou Série D, no máximo, no máximo. Um casado e solteiro, joga na várzea por 50 conto, lá 100 conto, é o Pablo Maia. Danielzinho, jogador de Série B. Arthur, jogador de Série B. Caleri, quando ele chama a responsabilidade, que dificilmente acontece, ele não é um jogador de Série B. É um jogador de Série A ali no limite, mas está se comportando como um jogador de Série B. E está se comportando como um jogador de Série C quando você precisa que ele seja um jogador de Série A. O Cauli, gente, o Cauli é Série A ou Série B? Ou Série C? Ou o time do Pablo Maia e do Sabino? Fica com você a decisão. O Luciano é a mesma coisa. O Luciano é o típico jogador de Série B. Típico jogador de Série B. Mas poderia ser de Série A se ele chamasse a responsabilidade, não ficar só puxando o calção e tomando cartão amarelo. Que mais? Gustavo Santana, um menino da base, não vou falar nada. O Marcos Antônio é um jogador de Série B. É um reserva de Série A. Vamos, na minha opinião, reserva de Série A. O Ferreira nem jogador de futebol o Ferreirinha. Esse Newton é jogador de Série B. O Pedro Ferreira também, não vou nem falar nada. E o Dorival vem se mostrando um treinador de Série B. É um treinador de Série B. Então, desse elenco do São Paulo, a gente tem 2 jogadores aí que seriam reservas na Série A. Só. O resto é tudo Série B, gente. É tudo jogador de Série B. Esse time do São Paulo, esquece, faz outro exercício aqui. Esquece que eles são jogadores do São Paulo, esquece. Vamos montar um time pro ano que vem. Vamos montar um time, eu e você. O time tem Rafael, Lucas Ramon, Domingos Duarte, Sabino, Iago e Pablo Maia. Danielzinho, Arthur, Caleri, Cauli e Luciano. Esse time você coloca na Série A, na Série B ou na Série C. Esquece que é o São Paulo, tô pegando nome por nome. É Série B. 5º lugar da Série B, 6º, 4º num bom momento. É isso, gente, no máximo. Pela qualidade dos jogadores, pelo menos na minha opinião. Pela qualidade dos jogadores. Agora, pela vontade, que série que você coloca esses caras? Pela vontade, você seria o presidente desse time aqui, num torneio do seu clube? Você colocaria esses caras pra jogar? Com o salário atrasado, um pouquinho. Você colocaria a mão no fogo pra esses caras? Não, esse time vai ser campeão. Eu jamais colocaria a mão no fogo por esses caras aí. Então você percebe? Por isso que eu tô fazendo esses exercícios, pra gente perceber o tamanho do buraco que a gente tá, cara. O tamanho da chance de ser rebaixado. Como é gigante a chance que o São Paulo tem de ser rebaixado esse ano. Eu tô indo lá na TMC e é o seguinte, nós vamos fazer assim. Eu vou postar esse vídeo às 8 normalmente. Aí às 9, o programa acaba às 8, eu venho pra cá, pra Jundiaí. Gravo o vídeo do resumo do programa. E aí, quem sabe, tem alguma novidade. Só que esse resumo do programa eu vou postar só no canal Barolo Jogos, tá, gente? Só no Barolo Jogos. Esse vai nos 2 canais, mas o resumo vai só no Barolo Jogos. Então eu espero você. Umas 9h30, por aí eu devo postar, porque eu devo chegar aqui umas 9, gravo rapidinho, que vai estar tudo fresco na minha cabeça. E aí você confere só no Barolo Jogos. E se tiver alguma informação, eu falo nesse vídeo e falo no vídeo de amanhã, que a gente vai falar dessa reforma estatutária. E só pra você ter uma ideia, eu vou passar o banco de reservas e aí você fala se são jogadores de Série A ou B. Coronel, Buta, Osório, Wendel, Jorginey, André Silva e Gustavo Santana. É banco de Série A ou de Série B? É isso. E para encerrar, vou dar mais um recado, que o mês está acabando, um recado do gringo para você, pode salvar você, o seu carro de ser retido numa blitz. Se você é motorista aqui em São Paulo, o prazo do licenciamento de São Paulo está chegando, está acabando já. Tem gente que nem sabe, mas se o CPVA estiver atrasado, você não consegue fazer o licenciamento nem sai. O que você pode fazer? Baixa agora o aplicativo do Gringo, vê se está tudo em dia, entre em contato, vê se está tudo em dia, se tem algum débito, se tiver algum BO, o Gringo parcela para você em até 12 vezes. Se você quiser parcelar em mais de 10 vezes, você já usa o cupom Barolo20, você tem um desconto, 20% de desconto. E aí não existe solução mais simples, o Gringo é o aplicativo amigão do motorista, resolve esse problema. Se você está vendo pela TV, o QR Code está aí, aciona, se não está na descrição do vídeo, certo, meus amigos? Então a gente se encontra amanhã de novo
para falar dessa reforma ou se acontece alguma mudança. E às 9 e pouquinho tá no Barolo Jogos o resumo TMC, que na verdade eu tô usando essa expressão resumo TMC, mas na verdade é um resumo da rodada e as atualizações das informações dos outros clubes também, se você quiser conferir. Fique com Deus, a gente se encontra já já no Barolo Jogos e amanhã aqui no Barolo Vídeos. Um abraço, tchau.